Nós vamos fazer uma breve meditação aqui na Palavra de Deus e depois nós estamos orando pelos irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão pela internet, que Deus abençoe vocês, graças a Deus. Esther capítulo 6, versículo 1. Aquele que encontrou, diga amém. Então vamos lá, diz assim, irmãos, ó. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Amém? Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos irmãos aqui conhecem o livro de Esther? Diga amém. Então, eu creio que eu vou fazer aqui uma pequena introduçãozinha aqui para a gente meditar um pouquinho. O Mardoqueu, irmãos, era primo da Esther. A Esther estava casada com o rei Assuero. E o Mardoqueu, irmãos, ele estava sendo perseguido por um homem chamado Amã. Esse Amã, ele era um príncipe importante do rei Assuero. E ali em Suzã, todos se curvavam perante o Amã para saudá-lo. Porém, Mardoqueu não fazia isso. E isso acabou, irmãos, deixando o Amã com raiva, não apenas do Mardoqueu, mas de todos os judeus. E aí o Amã intentou um plano para destruir todos os judeus que estavam na província e também queria enforcar Mardoqueu. Inclusive ele fez uma forca de 50 côvados, isso dá quase 25 metros de altura, uma coisa assim bem exagerada, né? Realmente ele queria fazer o enforcamento do Mardoqueu e expor para todos verem, né? Então uma vingança cruel. O Amã, um homem de coração mau, uma pessoa muito arrogante, soberba. E a Bíblia diz, irmãos, que a soberba precede a ruína. Quando a pessoa ela se deixa tomar pela soberba, isso antecede a queda, a ruína da pessoa. Foi o que aconteceu com Amã. Bom, um dia Mardoqueu estava na porta do rei, ele costumava ficar junto da porta ali do palácio do rei. E Mardoqueu, ele ouviu uma conspiração contra o rei. Dois eunucos, um chamado Bigtã, outro chamado Teres, eles estavam armando um complô para matar o rei, uma conspiração. E quando Mardoqueu ouviu isso, ele tinha zelo pela vida do rei, né? Amava o rei, quis preservar a vida do rei. O que Mardoqueu fez? Ele fez uma denúncia, né? Que Bigtã e Teres estavam armando uma conspiração para matar o rei. Essa denúncia chegou às autoridades competentes daquela época, ali naquela província. Eles fizeram uma investigação, descobriram a conspiração, prenderam os conspiradores. E todo esse acontecimento, irmãos, foi registrado no livro das crônicas. O livro das crônicas é um livro que conta a história do reino. Israel também tinha o livro das crônicas, tanto que nós temos 1º e 2º crônicas na Bíblia. É um livro de memórias, onde se escreve os fatos, os acontecimentos bons, ruins, né? Tudo que vai acontecendo na nação, era hábito deles transcrever no livro. E aquela conspiração de Bigtã e Teres, que foi denunciada pelo Mardoqueu, ela foi registrada no livro. Porém, Mardoqueu não recebeu nada de recompensa. Eu creio, irmãos, que ele fez o bem não pensando em recompensa.
Porque se a gente fazer o bem pensando em recompensa, a gente é hipócrita. Concorda, irmãos? A Bíblia nos ensina a fazer o bem. E a Bíblia ensina a fazer o bem sem olhar a quem, né? A Bíblia fala isso, né? A Bíblia diz, irmãos, em Tiago 4,17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a atitude de Mardoqueu foi uma atitude benigna, foi uma atitude que está de acordo com a palavra de Deus. Ele fez a denúncia para preservar a vida do rei, que seria morto pelos conspiradores. E ele, é claro, ele não espera recompensa, né? É tipo assim, você encontrar uma carteira com dinheiro e você devolver e de repente ficar frustrado que a pessoa não te deu nem R$100. Mas a pessoa não tem obrigação de dar. Claro que se for uma pessoa grata, ela vai dar. Mas se ela não dá, ninguém devolve esperando receber, né? Se esperasse receber, já ficaria com tudo. Então, uma pessoa que encontra um aparelho celular, uma pessoa que encontra uma carteira com dinheiro, com documentos, uma pessoa que encontra um objeto que não é seu e essa pessoa faz a devolução, eu acredito que a pessoa que está devolvendo, ela não está esperando recompensa, ela está fazendo bem, porque ela é uma pessoa de bem, de índole, boa índole, de caráter, então ela faz a devolução. Foi o caso do Mardoqueu. Ele fez o bem, não esperando recompensa. Mas é assim, a palavra diz, tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe, né? Então, quando você semeia o bem, você vai automaticamente colher o bem também. Então, passou-se tempo, não veio nenhuma recompensa, não veio nenhuma palavra da parte do rei, o rei nem sabia, né? Mas quando foi um dia, irmãos, quando Amã já tinha preparado a forca para o Mardoqueu, quando Amã já tinha preparado a destruição em massa, irmão, ia ser um genocídio, tipo holocausto, irmão. Mesma coisa. O propósito do Amã era destruir os judeus, tomar os bens materiais, as propriedades, as riquezas, trazer para o cofre do rei. Então era um genocídio que estava preparado contra os judeus, e a forca preparada para Mardoqueu. Mas quando estava tudo preparado para a destruição do povo e para o enforcamento de Mardoqueu, naquela noite o rei foi dormir e ele perdeu o sono. Não é que ele perdeu o sono, é que Deus estava trabalhando, irmãos. Sabe, quando Deus trabalha, a pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue fazer alguma coisa que ia fazer. Por quê? Porque às vezes é uma forma que Deus tem de trabalhar, né? Deus não ia pegar o rei lá pela mão e dizer, olha, senta aqui, abre o livro, olha aqui o que o Mardoqueu fez. Deus não ia usar um profeta para ir lá e dizer, olha, dá uma recompensa para o Mardoqueu porque ele merece. Não, Deus trabalhou dessa forma. O rei perdeu o sono e lá pelas tantas ele teve uma ideia. Já que eu não consigo dormir, vou ler o livro das crônicas. Claro que ele pediu para que alguém lesse para ele. Ele era rei, tinha vários empregados, né, que estavam ao serviço dele. Pediu que fosse lido o livro para ele. E lá pelas tantas, a pessoa que estava lendo o livro chegou lá exatamente nessa partezinha da conspiração dos eunucos Bigtã e Teres. Estava escrito, nesse dia, Bigtã e Teres haviam tramado a morte do rei, porém, Mardoqueu fez uma denúncia, e aí estava tudo detalhado no livro. Quando a pessoa acabou de ler essa notícia para o rei entendeu que alguém salvou ele da morte sem que ele soubesse. Alguém fez o bem para ele, ele não sabia o que tinha acontecido. Quando a pessoa leu isso no livro, o rei imediatamente fez a pergunta, escute, qual honra, o que é que foi dado a esse homem Mardoqueu pelo que ele fez? E aí a pessoa que estava com o livro olhou e disse, olha, nenhuma medalha de honra ao mérito, nada. Não fizeram não deram a chave da cidade para ele, não fizeram reconhecimento, não deram nada para esse homem. Mas essa recompensa que veio, de repente, que não foi dada, Deus estava segurando para dar na hora mais apropriada. Irmãos, Deus sabe a hora certa das coisas chegar na vida da gente.
Quem sabe que Deus reservou o melhor momento para dar recompensa para Mardoqueu? Quando o inimigo de Mardoqueu já tinha preparado a morte dele, aí que veio a recompensa, não apenas para honrar a Mardoqueu, mas para livrá-lo da morte também, meus irmãos. Então, o que eu entendo, irmãos, eu quero ser breve aqui nessa noite e dizer assim: se alguém não reconhece, se alguém não recompensa, se alguém não valoriza, se alguém de repente não dá aquilo que você espera, isso vale para a igreja, vale para a empresa, vale para a família, vale para qualquer área das nossas vidas, que às vezes, né, você fica esperando alguma coisa. Mas eu pensei que iam me dar isso, eu pensei que iam fazer aquilo por mim, eu pensei que a minha família, e de repente não veio nada. Não se decepcione. Primeiro, porque é a nossa obrigação fazer o bem. Entenderam, irmãos? Então, quando você faz o bem, você não está fazendo para ser recompensado, você está fazendo o bem porque é dever do crente fazer o bem. Nós aprendemos com Jesus assim. Veja, irmãos, que a pessoa que mais bem fez nessa terra foi Jesus. E assim, irmão, ninguém recompensou Jesus pelo que ele fez, né? Muitos foram e não voltaram mais, como o caso dos 10 leprosos, que voltou apenas um para agradecer, 9 foram embora, não voltaram nem para dizer obrigado. Jesus fez o bem para tantas pessoas, e de repente Jesus estava preso, estava sendo condenado de forma injusta, cruel. De repente, tudo que Jesus fez de bem, agora ele carregava uma pesada cruz nas suas costas, e por fim, a crucificação no Monte Calvário, né? Então, se Jesus fosse fazer o bem somente esperando em reconhecimento, em palavras amigas, em honrarias, ele não teria feito o bem. Por quê? Porque nunca deram a Jesus o que ele merecia. Pelo contrário, deram a Jesus aquilo que ele nunca mereceu, né? Que foi o sofrimento, irmãos, porque quem merecia sofrer éramos nós. Quem merecia a cruz pesada e cruel éramos nós. Quem deveria estar pregado naquela cruz éramos nós. Ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu o nosso lugar, ele morreu para que nós recebamos a vida eterna, meus irmãos. Então, se você achar que não vale a pena ajudar as pessoas porque elas são ingratas, pense que Jesus ajudou mesmo as pessoas sendo ingratas. Quando você estiver cocheando entre dois pensamentos, ajudo, não merece, não presta, eu acho que tem que deixar na mão mesmo, tem que se ferrar. Quando você estiver com esses pensamentos, lembra, ajude por amor a Cristo. Ajude porque Cristo te ajudou, mesmo que nós não merecíamos, mas Ele nos ajudou. E Ele tem nos ajudado até agora. E Ele vai nos ajudar até o nosso último dia aqui nessa terra, irmãos. Quem sabe disso, diga amém, Jesus. Então a gente tem que pensar assim, né? Por amor a Cristo, eu faço, eu ajudo. Por amor a Cristo, eu estendo a minha mão a quem quer que seja. Porque eu não era digno, vocês não eram dignos, e Ele estendeu as mãos para nós. Não é verdade, meus irmãos? Então, muitas das vezes a gente quer retribuir segundo o merecimento. Não é verdade, irmãos? Não me reconheceu, não me valorizou, também não vou reconhecer e também não vou valorizar. Às vezes nós queremos beneficiar, ajudar, estender a mão somente a quem mereça ser ajudado. Mas não deve ser assim a vida do crente, né? Aliás, aquele homem espancado na estrada de Jericó, e que o sacerdote e o levita passaram de largo, eles devem ter pensado isso, né? Quem será esse homem? Será que merece ser ajudado? Será que é uma coisa boa? De repente está colhendo o que plantou, e não ajudaram, né? O dever deles era ajudar, irmãos, mas não ajudaram. Então nós não vamos levar por esse lado, né? Vou dar porque merece, vou dar porque está precisando e é uma pessoa boa e
já me ajudou. Não seja assim, meus irmãos. Jesus falou que os fariseus cumprimentavam somente aqueles que cumprimentavam eles. Só que Jesus disse, vocês vão ser diferentes, né? E a gente tem que ser diferente. Eu já falei para os irmãos aqui, numa igreja, tinha uma escola dominical, os irmãos vão lembrar, quem já escutou, e entre os alunos da escola dominical tinha um menino que era muito alterado, fazia sempre bagunça, não respeitava o professor, era alterado, mas ele era muito pobrezinho. Aí quando foi um dia, o professor da escola dominical foi na loja, comprou uma camisa, comprou uma calça e comprou um sapato. Mandou colocar num pacotinho de presente, colocou numa bolsa, foi lá, irmãos, né, na casa dele para levar o presente. Chegou lá, começou a bater palmas para que alguém atendesse, e após ter batido palmas 2, 3 vezes, o que aconteceu? Uma pedra veio e pegou na cabeça do professor. Aí depois de um tempo apareceu o pai do menino, e o professor disse, olha, eu vim trazer um presente para o seu filho, e deixou a bolsa com a camisa, a calça e os sapatos. E foi embora. E aí quando o menino entrou em casa, o pai deu o presente, o menino ficou envergonhado. E falou, eu não mereço esse presente. Pegou a bolsa com os presentes, veio na igreja e disse, professor, eu vim devolver o presente que o senhor levou lá em casa para mim, porque eu não mereço. O senhor sabe a pedrada que o senhor tomou na cabeça? Fui eu que atirei. E o senhor todo errado. Então está aqui o presente, eu não mereço. O professor disse, meu filho, leve o presente. Porque eu não estou dando o presente porque você merece. Mas eu estou dando o presente porque você precisa. Então esse tem que ser o foco do crente. Irmão, pelo amor de Deus, não fique procurando quem tenha merecimento, quem tenha mérito para ser ajudado. Porque se Deus fosse procurar méritos para me ajudar, para me salvar, eu estaria no inferno. Mas quando Deus foi me ajudar, Ele não olhou se eu merecia ou se eu deixava de merecer. Simplesmente Deus olhou para mim e viu que eu precisava. Me ajudou, me curou, me salvou, me libertou, meus irmãos. Hoje eu sou uma nova criatura e sirvo a Deus por amor. Mas outrora não era assim, meus irmãos. E com certeza a história minha é a história da maioria de nós aqui, que estava longe de Deus, vivendo uma vida fora da vontade de Deus, não tínhamos merecimento nenhum para que fôssemos abençoados por Deus, mas Deus olhou para nós e teve misericórdia. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, Paulo diz, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é uma dádiva, é um presente, e isso não é, digamos assim, por merecimento, mas é pela graça de Deus, irmãos. Quantos entendem que a salvação é pela graça? Diga glória a Deus. Então quando você for ajudar alguém, entenda, a ajuda não é merecimento, é graça. A ajuda não é merecimento, é misericórdia. É assim que Deus fez comigo, é assim que Deus fez contigo. E é assim que nós devemos agir com as pessoas. Então, meus irmãos, Deus tem algo para nós, mas às vezes o tempo que nós pensamos em receber não é o tempo de Deus. Se Mardoqueu, talvez em algum momento ele pensou, puxa, mas ninguém comentou, não saiu na revista da escola dominical, não saiu no culto de domingo à noite, ninguém comentou, ninguém falou nada do que eu fiz. Pois é, mas isso estava na presença de Deus, irmãos. E Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Guarda isso no teu coração. Deus não deve nada para ninguém, meus irmãos. Tudo aquilo que o Senhor tem para você, Ele vai trazer no tempo que Ele achar o tempo mais oportuno, meus irmãos. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Então, quando a forca estava preparada, irmão, eu não li, eu parei aqui no versículo 3, mas o versículo 4 diz assim, ó. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei
para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na força que ele tinha preparado, na forca que ele tinha preparado. Veja como são as coisas. Bem na hora que o Amã chegou, para dizer ao rei, olha rei, vamos enforcar o Mardoqueu naquela forca que eu já preparei. Bem na hora que ele chegou para pedir ao rei a cabeça do Mardoqueu, Deus estava já preparando o rei para que, em vez de pedir a cabeça, o rei honrasse Mardoqueu. Deus é bom, não é verdade, meus irmãos? Conhece aquele provérbio popular que diz que o diabo faz a panela, mas não faz a tampa? É isso, irmãos. Tu tem um Deus que cuida de ti. Tu tem um Deus que, como diz a Bíblia no Salmo 91, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, louvado seja o nome do Senhor. Conforme diz ainda o Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropeces com o teu pé em pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos seguir adiante. Eu conheço muita gente frustrada que esperava reconhecimento. Eu digo isso não aqui de hoje, de ontem, de semana passada, mas digo isso ao longo dos meus 38 anos de igreja. Quanta gente esperando no homem, esperando das pessoas e se decepcionando, e se frustrando, e lamentando, e reclamando, e murmurando, e dizendo eu não faço mais nada, não ajudo mais ninguém, não estou mais nem aí para nada. São pessoas que se frustram porque esperam nos homens. Quem espera em Deus não se frustra. Quem espera em Deus não se decepciona, meus irmãos. Quem espera em Deus, no tempo oportuno, Deus dá recompensa. Amém? O que é que Jesus falou lá em Apocalipse 22, versículo 12? Eis que cedo venho, e o meu galardão, o que é galardão? Recompensa, prêmio. Jesus diz, cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, cada um vai receber segundo o que fez. Tudo o que você fez, Deus recompensará. Irmão, o melhor patrão é Deus. Se todo crente da igreja tivesse essa visão, eles iriam trabalhar mais para Deus. Mas notem, a maioria dos cristãos são ociosos. Vou até um pouquinho mais forte. A maioria são preguiçosos. A maioria é preguiçoso. Não evangeliza, não fala de Jesus para ninguém. A maioria tem às vezes até preguiça, irmãos, de vir ao culto, vem se arrastando como se fosse uma coisa pesada, uma coisa cansativa, digamos assim, irmão, algo pesado para se fazer. Meus irmãos, se todos os cristãos, se todos os crentes das igrejas entendessem que o Senhor é o melhor patrão, eles iriam fazer mais para Deus, irmãos. Lembra da parábola dos 10 talentos? Lembra da parábola das 10 minas? O Senhor deu os talentos e deu as minas. E disse, trabalhai até que eu venha. Alguns trabalharam, multiplicaram o talento e multiplicaram as minas. Outros, vou guardar esse negócio aqui, quando ele voltar eu devolvo. É dele, não vou nem arriscar, vai que eu perca aí, arrumar para a cabeça, para que se incomodar? Esse negócio de igreja estressa muito, não é o que as pessoas falam? Esse negócio de grupo estressa, esse negócio de banda estressa, esse negócio de fazer a obra estressa. Irmão, tudo tem estresse. Até a pescaria, irmão, que é para desestressar, estressa. Volta e meia tem um jogando tarrafa, jogando vara, quebrando caniço. Por quê? Porque tudo nessa vida está sujeito ao estresse. Só que quem faz para o Senhor, a recompensa virá, meus irmãos. Olha o que Paulo dizia. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora me está reservada no céu a coroa da justiça, a recompensa, o galardão. Desde agora me está reservada no céu a coroa da justiça, que o Senhor dará a mim, e não apenas a mim,
mas a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. É isso que é bonito. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Ninguém roubou a fé de mim, né? Eu comecei trabalhando, pregando, evangelizando, orando, jejuando, ministrando, ganhando almas, e eu estou terminando a carreira e eu tenho guardado a minha fé. E eu sei que a minha recompensa está com Deus. Amém? A minha recompensa está com Deus. Até parece que Paulo conhecia Apocalipse 22:12, né? Até parece que Paulo conhecia Apocalipse 22:12. Cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Pensa, a igreja no tribunal de Cristo, porque é o primeiro passo depois do arrebatamento, é o tribunal. Tribunal não é juízo final. Tribunal é para a igreja, juízo final é para os ímpios. Tribunal é para os salvos, juízo final é para os perdidos. Tribunal é para quem está com o nome escrito no livro da vida e foi arrebatado. Juízo final é para quem está com o seu nome apagado do livro da vida e as suas almas, a maioria, estavam no inferno. Tribunal, o julgamento é as nossas obras. Juízo final, o julgamento é as pessoas. No juízo final, Deus não julgará nós, porque já estamos salvos. Deus julgará as nossas obras. Paulo diz, o fundamento é Jesus, mas há quem construa com feno, madeira e palha, mas há também quem construa com prata, ouro e pedra preciosa. Madeira, feno e palha queima. Ouro, prata, pedra preciosa, o fogo purifica, tornando mais puro esse material. Então é isso que o Senhor fará conosco. Arrebatados, tribunal, julgar as nossas obras. Os hinos que você cantava, os hinos que você tocava, as vezes que você dirigiu o culto, pregou, evangelizou, visitou, orou, falou de Jesus para as pessoas, as muitas almas que você conduziu a Cristo, os dons que o Senhor te deu e que você trabalhou usando os dons recebidos das mãos do Senhor, tudo isso tem recompensa, meus irmãos. Nós estamos gastando a nossa vida e o nosso tempo para o Senhor. Mas Deus nos dará a eternidade, meus irmãos. Então o que é gastar alguns anos da nossa vida aqui para fazer algo para Deus? Né? A gente sabe, por exemplo, esse trabalho de sonoplastia que é feito na igreja, um trabalho difícil, né? Difícil de agradar a todos, difícil de contentar a todos, difícil de está ali modulando e prestando atenção no culto. Muita coisa é perdida por quem trabalha na sonoplastia, porque ou ele presta atenção na palavra, ou ele modula e cuida das coisas. Trabalho difícil, mas um trabalho que terá recompensa de Deus. Que Deus trará recompensa a essas pessoas. Visitar os enfermos, que trabalho difícil, meus irmãos. Porque nós queremos estar nas festas. Nós queremos estar nas mesas fartas, lugares alegres. Alguém diz, pastor, se eu vou num lugar que tem pessoas doentes, eu fico deprimido. Lógico. Quem não se deprime? Quem não se entristece de ver alguém sendo comido por um câncer, destruído por uma doença terrível? Quem não se entristece? Ou você acha que alguém que visita um enfermo diz, ai que beleza, fui lá, a pessoa estava doente, gemendo de dor, chorando, que dia maravilhoso. Não, talvez essa visita ao enfermo vai até estragar o teu dia. Vai tirar a tua paz, tirar a tua alegria, tirar o teu gozo, vai te atingir emocionalmente, mas precisa visitar o enfermo, porque Jesus ensinou na sua palavra que devemos fazer isso. Porque visitar, irmão, casas onde tem alegria, isso muita gente faz, né? Onde tem festa, comida, bebida, isso o mundo faz. Agora, visitar os enfermos, é aquilo que Paulo diz, rir com aqueles que estão rindo, mas também chorar com aqueles que choram. Como é difícil chorar com aqueles que choram. Não é verdade, meus irmãos? Então, continua firme, fazendo a obra de Deus, dando fruto, produzindo para o reino dos céus, porque
grande será a tua recompensa. Amém? Aplaude Jesus, dá glória a Deus, palmas bem forte para Jesus, bem forte as palmas para Jesus. Que maravilha, Jesus. Deus aqui é bom, veja o que Ele faz, perdoa os pecadores e expulsa Satanás. Deus aqui é bom, veja o que Ele faz, perdoa os pecadores e expulsa Satanás. Sai, 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 sai do meu caminho, eu ando com Jesus, Satanás anda sozinho. Sai, 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 sai do meu caminho, eu ando com Jesus. É fogo no diabo, da cabeça aos pés, quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. É fogo no diabo, da cabeça aos pés, quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Eu vou pedir para Jesus mandar fogo no diabo até acabar. Eu vou pedir para Jesus mandar fogo no diabo. É fogo no diabo, da cabeça aos pés, quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. É fogo no diabo, da cabeça aos pés, quem manda fogo santo. Não adianta, Satanás, não adianta, não adianta que Jesus já me salvou. Não adianta, Satanás, não adianta, é pelo sangue de Jesus lavado estou. É pelo sangue de Jesus lavado estou. Amém, Jesus. Quantos lavados no sangue, digam glória a Deus. Fiquemos de pé, vamos fazer o encerramento desse culto. Eu quero lembrar os irmãos que sexta-feira tem culto às 19 horas e meia-noite de sexta-feira tem oração. Da meia-noite a 1 da manhã aqui, quem desejar e puder, está convidado em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos encerrar domingo de manhã consagração, domingo à noite culto da família, e assim vai a semana de bênçãos, né, meus irmãos? Vamos ofertar. Você, de repente, você trouxe uma oferta, pegue ela na sua mão. Os irmãos que estão aí pela internet, irmãos, manda uma oferta também, irmãos, né? É isso, você está nos assistindo, é um culto aí na tua casa, uma bênção, né? Graças a Deus. Manda uma oferta se você puder. Está aí a chave do Pix aí na telinha, tá bom? É o número de celular 47 984 26 7762. Manda a tua contribuição, ajuda a casa do Senhor. Amém? Deus é fiel, amém, meus irmãos? Vamos fazer a parte das ofertas. Segurou na sua mão a sua oferta, o seu dízimo. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, nós apresentamos ao Senhor aqui nesta noite as nossas ofertas e pedindo ao Senhor que receba as nossas contribuições e que o Senhor venha nos abençoar aqui neste momento de oração, meu Pai, prosperando, repreendendo as enfermidades, repreendendo o devorador, abençoando o teu povo, ó Pai. E aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que vão dar uma contribuição via Pix, abençoa, Senhor, não deixa faltar nada na casa dos irmãos também, mas que haja prosperidade financeira em tudo que fizerem, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Põe na salva, Deus abençoe. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Meu Deus e meu Pai, estamos encerrando o culto desta noite, pedindo ao Senhor que nos abençoe e que o Senhor leve em paz e em segurança todos que aqui estiveram, Pai. Dá uma boa quinta-feira no trabalho, na escola, em casa, aonde os meus irmãos estiverem. A bênção do Senhor esteja sobre cada um deles, é o que eu te peço, meu Pai. Abençoa também aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que a bênção do Senhor desça sobre todos eles. É o meu pedido, a minha oração ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Jesus. Todos digam amém. Felizes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, vão em paz, Deus acompanhe os irmãos. Tenham todos uma noite abençoada por Deus.